Bom dia! Começando mais um Despertando com o Dharma. Hoje o som tá baixinho. Bom dia, Mauro! Bom dia, Amanda! Bom dia, Carla! Começando Despertando, dia 25 de outubro. Azevedo, bom dia! Essa música é Djavan, Magia. Bom dia, Carla. Bom dia, Rossana. Bom dia, Isis. Estou ajustando aqui. Bom dia, Maria. Tudo bem? Muito bem, muito bem. Eu vou tirar. Eu estou só com o Note hoje. E aí, como vão? Como passaram a segunda? Bom dia, Cris. Bom dia, Ana Tereza. Todos bem? Todos tranquilo? Muito bem. Sabe que nós estamos indo já para o final desse livro. A gente está no finalzinho. Bom dia, Rosali. Essa semana a gente termina. Falta, nossa, meia dúzia de páginas. Bom dia, Graça. Bom dia, Sinara. Estamos indo para a finaleira. Bom dia, Kátia. Essa semana termina o livro. Essa semana é a semana derradeira para o país, neste momento. Então tem muita coisa acontecendo. Bom dia, Nega. Eu vi um post da Nega agora ali, achei maravilhoso. Comunicado importante. Se você ainda não brigou com a sua família por causa de política, esta é a última semana. Eu achei maravilhoso. Ai, pior que é isso, né? Adorei. Não é fácil. Então vamos lá, notícias da paróquia. Hoje à noite tem prática. Dá tempo ainda, diz a Nega. Pior que é bem assim, né? Hoje à noite tem prática presencial, terça-feira, 19h15, e a sala já está lotada. Eu estou falando só para gerar água na boca, como diz o Djavan. Estou te contando o que é para te dar água na boca. Bom dia, Nara. Então, terça-feira, lotado. Quarta-feira de manhã tem vaga ainda para quem quiser, 7h15 da manhã. Aí eu vejo que tem gente que diz assim, essa semana eu vou. Tem gente que está me dizendo que vem essa semana desde o início do ano. Eu não entendo quando é que é a semana da pessoa. Bom dia, Eliana. Bom dia, Márcia. Então, terça-feira, 19h15. Quarta-feira, 7h15 da manhã. Ok? E hoje, agora, 7h30 da manhã e quinta, tem meditação com a Fabiola na comunidade. Aproveitem as coisas que a gente vai oferecendo. Ok? Tá bem? Bom dia, Conceição. Pema Chodron. Quando tudo se desfaz, orientação para tempos difíceis. Editora Grifos. A próxima editora que eu lerei será a editora Lúcida Letra. A editora Vidya. Lucidez. Tá? Nós paramos na página 132. Vamos lá. Vamos voltar um pouquinho. De acordo com uma famosa citação, o estudante do budismo Vajrayana deveria estar sempre em estado de pânico. Bom dia, Nicole. Estamos muito pouco acostumados a assumir um compromisso tão total quanto de estar desperto, e isso nos deixa nervosos. Bom dia, Ângela. Bom dia, Fabiola. Uma vez, passei horas e horas em uma determinada prática e fiquei tão agitada que mal conseguia sentar. Bom dia, Grazi. Mais tarde, contei a Rinpoche, que estava irritada com tudo, até com os grãos de poeira. Ele me disse que a prática exigia sanidade e que eu ainda não estava acostumada com isso. No caso do Samaya, quando falamos de comprometimento, estamos nos referindo a um compromisso total com a sanidade, com a nossa experiência,
com uma relação incondicional com a realidade. Então, quando eu falo aqui, gente, com a sanidade, com a nossa experiência, tem que ficar muito claro. Para aí, ó, vamos ligar aí. Quem está fazendo seu cafezinho, dá uma bugadinha assim, seu shima, seu suco, seu detox. E aí ouve isso. A prática da meditação nada mais é do que observar as experiências quando elas estão acontecendo. Quais são as experiências? As experiências do corpo, as experiências da mente. A gente vai experienciando tudo aquilo. Todos os fenômenos estão em constante mudança. Eles estão o tempo todo se movimentando. Que fenômenos são esses? Os pensamentos, os sentimentos, as emoções, as sensações, tudo que está acontecendo no teu corpo. E essa experiência, que é esse contato direto, em algum momento faz que a gente desperte. O que é esse despertar? Bom dia, Elisa. O que é esse despertar? É tu perceber que tudo aquilo ali que está se movimentando, existe uma energia por trás disso, existe um condicionamento por trás disso. E ele vai criando esse eguinho, a gente falou ontem no encontro da comunidade, esse ego, essa constante construção desse eu. Como é que esse eu é construído, esse ego é construído? O tempo todo através dos nossos movimentos de atração ou repulsão. Eu repulso algo, eu vou ter aversão a algo que é contrário ao que eu penso. Por exemplo, alguém com uma ideologia política diferente da minha, já que a historinha, a modinha é política agora. Ou alguém eu tenho atração por alguém que tem o mesmo pensamento que eu, ideológico, de crença, amoroso, enfim, para tudo, comida, relacionamentos. E eu vou construindo esse eu. Quando eu estou na meditação, eu vejo essas flutuações surgindo. E eu não sigo. Quando eu não sigo, eu causo uma fissura no meu ego. É uma fissura só, uma leve fissura. E aí depois ela vai aumentando, até que todo esse ego se desmancha. Envelhecendo. Bom dia. Então é isso. No caso do Samaya, quando falamos de comprometimento, estamos nos referindo a um compromisso total. Então, por isso que quando eu vou voltar de novo isso aqui. Quando as pessoas fazem prática de meditação achando que vão ter uma good vibe, assim, né? Good vibe é aceitar isso. Aceitar isso com resignação. E isso não é meditação. Aceitar que toda essa condicionalidade do que tu é construído através desses fenômenos mentais e corporais, eles fazem parte de ti e que isso não pode ser desfeito. Se não pode ser desfeito, a gente não estaria praticando. Buda não teria alcançado a iluminação, Jesus não teria alcançado a iluminação, milhares de pessoas depois deles e antes. Então, a gente não pode aceitar isso apenas como uma good vibe, porque sentou alguns elementos e a gente está se sentindo bem. Então, a experiência direta é perceber a mudança deles, não, né? Com a sanidade, com a nossa experiência, com uma relação incondicional com a realidade. As pessoas sempre dizem que é isso que desejam. Querem amar e ser amadas incondicionalmente. O que quer dizer isso, amadas incondicionalmente? Independente das condições, dos condicionamentos que tu traz contigo. E isso é possível, gente? O que vocês acham? Vocês acham que é possível amar alguém incondicionalmente? Acho que a gente consegue amar alguém incondicionalmente só nossos filhos, né? Não é verdade? Ou vocês amam incondicionalmente a todas as pessoas? Não, né? A gente não consegue, porque a gente não está iluminado ainda. A gente vai amando, mas tem certas condições daquela pessoa, certos condicionamentos que a gente não aceita. E aí a gente vai colocando, eu gosto de ti, mas, né? Mas, né? Bom dia, Mames Loucaça. Como é que tá? Muito bem, Karen Fisioro. Achamos que seria ótimo ter um relacionamento desse tipo, mas apenas se pudermos estabelecer nossas próprias regras. Qualquer um que já tenha sido casado ou que tenha vivido um longo relacionamento sabe quantos desafios se apresentam. Bom dia, Patrícia, Japiaçu. Esse povo lindo que entra nessa live de manhã cedo, assim.
Somos desafiados a ceder. E aí, Paty, a pergunta foi o seguinte: é possível amar incondicionalmente? Não, sempre tem uma condição. O que acontece, ó, gente? Quando a gente coloca esse olhar de incondicionalidade, significa dizer que eu também estou livre dos condicionamentos. Eu sei que isso é bem profundo, para quem é do budismo eu vou entender talvez um pouco melhor. Mas quer dizer que eu superei todos os condicionamentos, os meus condicionamentos também. Aí eu não vou amar só uma pessoa, eu vou amar todas as pessoas. Aí surge tudo. Aí tem uma coisa que acontece no estado de compaixão, que algumas pessoas têm e outras não. Bom dia, mãe. É que é a aceitação. A aceitação são estados dentro assim como a empatia e a aceitação são estados que tem dentro da compaixão. Então, quando a gente ama, é isso que acontece. Pergunta difícil, Qualquer um que já tenha sido casado ou que tenha vivido um longo relacionamento sabe quantos desafios se apresentam. Somos desafiados a ceder, a abandonar nossa própria maneira de agir e a não procurar a separação quando nos sentimos ameaçados. Basicamente, somos desafiados a ser autênticos. Sentir o coração batendo forte, os joelhos tremendo ou qualquer outra reação e permanecer ali. Em resumo, poucos de nós se permitem estar em uma situação que não tenha pelo menos uma minúscula saída, um lugar para onde fugir se houver necessidade. Ninguém gosta de ser encurralado em lugar nenhum. Na década de 60, no Novo México, eu costumava participar da cerimônia da Tenda do Suor, um ritual indígena. Quem já fez essa cerimônia? Eu conheço gente que já fez. Uma amiga daqui, inclusive. Ela foi lá para o Acre fazer. A Carol. E Leibniz. Procurei em Cria, é o espaço dela. Ela foi para o Acre fazer essas atividades. É maluca mesmo. Ela vai na experiência direta. Quem já fez esse ritual indígena nessas tendas de suor? Eu conheço mais de uma pessoa que fez já. Insistia em sentar perto da porta, porque se estivesse em qualquer outro lugar não conseguiria sair. O lugar ficava cada vez mais quente, cheio de vapor, e eu me sentia à beira da morte. Mas se estivesse sentada perto da porta, sabendo que poderia sair, conseguia passar por isso. A Paty disse ali, já trabalhei muito com tenda do suor, sabia? Não, porque a Paty é uma mulher banda. Ela tem mil coisas que ela sabe fazer, é incrível. Ela sempre tira um lenço novo, assim, e diz, olha, eu sei fazer isso. Não é uma surpresa para mim, Patrícia. Não fiquei surpresa. Vai, tenta outra coisa. É mesmo, mas não trabalha mais? Como é que funciona isso? Como é que foi isso? Aonde fez isso? É claro que se estivesse sentada, eu quero fazer uma hora dessa. É claro que se estivesse sentada longe da porta, também teria que passar por isso. Mas me sentia tão descontrolado o tempo todo que não via mais graça em nada. Bom, com Samaya não sentamos perto da porta. É esse o grande truque. É a única maneira de finalmente viver nossa própria experiência, a única entrada para o sagrado autoexistente do mundo. Trilhamos um caminho antes de nos sentirmos prontos para esse tipo de exigência. Começamos com a nossa confusão e rebeldia e deixamos que a meditação e os ensinamentos nos amansem. Acolhemos o que ouvimos com seriedade e fazemos o possível para colocar tudo em prática na nossa vida cotidiana. Esse esforço sincero vai nos acalmando. Não nos tornamos perfeitos de uma hora para outra. Nem conseguimos de repente sentar longe da porta. Após anos e anos de treinamento honesto e suave, de questionamento inteligente, começamos a confiar na mente básica da sabedoria. Descobrimos que essencialmente somos sábios e temos bom coração, e que isso é mais forte e fundamental que nossa dureza e agressividade. Agora está um momento, histórico em que está bonito ser agressivo, está bonito mostrar essa cafonice de ser agressivo.
Nunca gostei da agressividade. Nunca gostei. Nunca gostei disso. E agora tá cafona. As pessoas mostram que são agressivas, mostram falando alto, mostrando formas assim de se manifestar agressiva. E mostram isso com o peito, né? Em nenhum momento da história a agressão levou a algum lugar que fosse de construção. A agressão só leva à destruição. Ponto. Então, sei lá. Vamos mostrar mais amor, mais bondade. Essa é a construção real, não a agressividade. À medida que praticamos, revelamos essa sabedoria. É como perceber que o céu e o sol estão sempre ali. São as tempestades e nuvens que vêm e vão. De algum modo, sentir que estamos prontos para não ter saída simplesmente acontece por si mesmo. O mais famoso aluno de Naropa foi um tibetano denominado Marpa, o tradutor. Em uma de suas viagens à Índia, Marpa juntou o ouro tradicionalmente dado ao mestre. Não que ele fosse exatamente covarde ou avarento. Era até um sujeito muito corajoso e determinado. Quando seus amigos e parentes tentaram conseguir alguém que o acompanhasse em sua viagem de Tibete até a Índia, ele recusou, mesmo não estando bem de saúde e tendo mais de 50 anos. Bom dia, Fê. Olha aí, chegou tua irmã aí, Fabiola. Conta a história que Marpa deu o último presente em ouro para seu mestre Naropa, mas reservou um pouco para si mesmo, exatamente como sempre fazemos. Havia uma explicação razoável para isso. Ele tinha que voltar para casa e precisava de um pouco de ouro, apenas um pouquinho, para essa viagem. Naropa, entretanto, disse: Você pensa que pode me comprar com sua trapaça? Marpa então deu-lhe tudo que tinha. Naropa jogou o ouro para o alto e acrescentou: O mundo todo é ouro para mim. Nesse momento, Marpa compreendeu a natureza da realidade mais intensamente do que jamais havia conseguido. Aí, tá vendo? Não experimentamos o mundo plenamente até estarmos dispostos a dar tudo o que temos. Tudo que temos não é, gente, não é só bens. É realmente se entregar. É realmente se entregar. Quantos de nós nos entregamos totalmente assim? Claro que não. Sabe quando é que a gente tenta se entregar? Quando a gente sabe que vai ter algum prazer. No sexo, na comida, numa relação. Só que a gente obtém alguma coisa. Mas entregar-se completamente tem que ir além disso. Samaya significa não reservar nada. Não preparar uma rota de fuga. Não procurar alternativas, não achar que ainda temos muito tempo e que podemos deixar essas coisas para depois. Em certo sentido, o relacionamento Samaya como um todo, quer seja com o mundo fenomenal como mestre absoluto ou com uma pessoa, acaba por nos suavizar. Não conseguimos mais nos enganar, deixamos de ser surdos, mudos e cegos, e sempre recebemos a mensagem. A relação Samaya com o mestre Vajrayana destina-se a nos ajudar. Com ela, percebemos que se conseguirmos ter um relacionamento incondicional com pelo menos uma pessoa, poderemos ter uma relação semelhante com o mundo. Até esse ponto, achamos que podemos sair, que podemos nos debater. Entretanto, nesse relacionamento específico, assumimos o compromisso de ficar, não importa o que aconteça. O mais importante aluno de Marpa foi Milarepa. O pessoal do budismo aí está sacando quem são esses nomes, né? Esse relacionamento foi muito difícil. Milarepa não tinha dúvida de que Marpa era seu mestre e podia conduzi-lo até a iluminação. Por isso disse a ele: Eu me comprometo com você totalmente com meu corpo, fala e mente. Quantos de nós conseguem fazer isso? Quantos? As pessoas se comprometem contigo até tirar alguma coisa de ti. Depois elas, agora já tá bom. Não é assim?
A gente não é assim, a gente não se encontra, a gente não se encosta na outra pessoa, nas situações para tirar um pouquinho, depois já tá bom. Nós somos todos vampiros, sanguessugas. Mas claro que tem troca, né, gente? Eu dou uma exageradinha para incomodar você, só para cutucar. Claro que tem troca, a gente tem troca o tempo todo. E é isso que é bonito. Mas a gente tem que se apresentar da forma como é, né? Eu me comprometo com você totalmente, com o meu corpo, fala em mente. Aí, Stanley colocou, na intenção de. Isso aí, essa frase é forte. Por favor, ajude-me a compreender minha verdadeira natureza. Pai, eu me lembro como se fosse hoje, assim. Meu primeiro contato com o retiro era de um dia só, no Vajrayana, Templo Três Coroas, Kadruling. Aterrizo lá. Um dia. Era só um dia. Aí, a Lama Sherabdroma fala, revelem a natureza da sua mente. Isso há décadas atrás. Aí, eu disse, que ela está falando? Que natureza da mente? Como assim natureza da mente? Eu fui lá só para curtir, gente. Eu vou ver qual é que é esse negócio aí. Quem já passou por isso aí, quem é do budismo? Aí quando ela disse aquilo, caiu como um... Aquilo abriu um buraco. Eu disse, não, como assim revela a natureza da mente? Aí eu passei por ela no pátio, né? Pela lama, né? Fiz uma reverência, perguntei se eu poderia fazer uma pergunta. Ela disse, Lama, como assim? E ela disse, volta no próximo retiro que eu te explico. Aí eu voltei, né? Aí voltei. Fiz um de 3 dias. Aí a gente conversou de novo. Ela, volta no próximo que eu te explico. Aí eu fiz de 7 dias. Aí eu fiz de 15 dias. Aí eu fiz de 21 dias. Nunca mais parei. E ainda não encontrei a resposta. A Lama só me iludiu. Ai, Lama Sherabdroma, suas pegadinhas. Né? Eu estou olhando para o lado ali porque eu tenho que olhar o horário. A Lama foi extremamente perspicaz. Ela disse, cava, não era no retiro que tu ia encontrar, cava na tua própria mente, guri. E ela vinha e sempre me arrumava, assim, porque a gente usava chuba, né? Que é aquele manto e aquela saia, toda aquela roupa, né? Vestígio de tibetano, né? E ela estava sempre me arrumando. Ajeita isso, põe no ombro, põe no braço. Eu estava sempre todo jogado. Eu me comprometo com você totalmente, com meu corpo e fala em mente. Por favor, ajude-me a compreender a minha verdadeira natureza. Então começaram os desafios. Milarepa havia acumulado um pesado karma, principalmente porque havia matado muitas pessoas e causado enorme dor. Milarepa era tipo um Gulimala, lembro também desse. Era terrível. Para livrar-se desse fardo, precisava ser submetido a muitas provas. Marpa o mantinha construindo. Olha o que o Marpa fazia com Milarepa, é muito sacanagem isso. Marpa o mantinha construindo torres. E quando estavam quase prontas, gritava para que Milarepa as derrubasse. Torres, né? Em seus primeiros anos ali, ele sofreu muito. Não recebia ensinamentos. Era insultado continuamente e construiu torres até que suas costas e mãos estivessem cobertas de feridas. Apesar disso, nunca duvidou das razões de Marpa. E, na verdade, embora raramente o demonstrasse, este o amava de todo o coração e queria apenas que Milarepa despertasse plenamente. Sempre que Milarepa se rendia diante da situação, sempre que desistia de seu ressentimento, depressão e orgulho, estava abandonando seu velho fardo habitual. Olha só, gente. Em determinado momento, havia sido tão despojado que não tinha mais nada a perder. Então, Marpa começou a dar-lhes os ensinamentos, e esse relacionamento entrou em uma nova fase de ternura e cordialidade. Que loucura, hein? É muito legal essa história do Milarepa e do Marpa. Amanhã a gente termina esse capítulo. Então agora essa será a minha nova prática. Eu vou fazer com que as pessoas construam coisas
E aí, né? Mas como eu não sou Marpa, não sou um ser iluminado, eu chegava a conduzir até ali onde eu sei, né? Depois, sei lá o que vai acontecer. Tenho total consciência da minha debilidade de orientador. Então, eu oriento só até ali. Estão se ajeitando aí? Se coloque numa postura a melhor possível para hoje. Deem esse tempo para ajustar o corpo. E gentilmente façam uma inspiração profunda e soltem pela boca, num longo suspiro. Se precisar, façam mais uma. Observando o corpo e tudo que acontece nele. Percebendo as sensações do corpo, observando se o corpo relaxa ou se ainda se mantém tenso em algumas regiões. Aceitem a experiência assim como ela se encontra, sem modificar. Mas continue inspirando e expirando lentamente até normalizar a respiração. E por fim, apenas observem a sua respiração. Observe que o ar entra pelas narinas, percorre o peito e o abdômen. Talvez inflando um pouco o abdômen. Apenas percorram o ar saindo quando o abdômen se contrai. O ar sai. Essa é a maior experiência e a experiência mais linda que vocês vão encontrar ao longo da vida e ao longo do seu dia. Apenas estar respirando. Como é possível que apenas esse ato involuntário, que nós não precisamos controlar, ele acontece independente de nosso controle, algo que a gente inspira invisível e que nutre a todos nós, nutre nossas células, expande o nosso corpo, oxigena o nosso sangue, oxigena todos os nossos órgãos internos, fazendo uma inter-relação entre pulmão, sangue, coração, rins, todos os órgãos internos.
E saber que cada um deles tem uma operação única, mas que estão todos interconectados. Saber que o nosso sangue está sendo oxigenado, nutrindo o nosso coração, expandindo nossos músculos. E em nenhum momento, nenhum dos órgãos diz: eu não farei esse trabalho. Cada órgão existe porque o outro existe. Se um órgão apenas deixar de funcionar, todos os outros falham. Da mesma forma, você que está ouvindo. Imagine-se como um órgão dentro de uma sociedade, diante de uma estrutura de uma comunidade. Um órgão vital. Como você está recebendo o que lhe foi dado e como você está passando para os outros órgãos. Porque é um constante fluxo, ininterrupto. É um looping fechado. Todos os órgãos se autonutrem e nutrem uns aos outros. O que você está entregando e o que você está recebendo? Todos nós vivemos em outra pessoa. Não esqueçam disso, principalmente esta semana. Observem o que vocês farão esta semana e o que farão dia 30. Cuidado, cuidado, cuidado. Não matem os outros órgãos. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem a todos. E que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Bom dia, boa terça-feira e até amanhã, quarta, se a impermanência permitir.